Nós vamos abrir a palavra de Deus em João capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 26 até o 35. Jesus respondendo-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e creiamos em ti que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dará o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Levante a mão direita para o céu e diga: Espírito Santo, eu abro a minha mente, o meu coração e o meu espírito para receber a sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus, amém. Queridos, quem aqui já ouviu aquela frase típica acho que é de nutrição, que diz assim: você é o que você come? Quem já ouviu essa frase? Diga comigo: eu sou o que eu como. Dona Neuza ama essa frase, né, dona Neuza? Estava com saudade de você, viu? Você é o que você come. Eu queria um dia pegar essa palavra de hoje e desenvolver ela com muito mais tempo, né? Porém hoje nós temos a ceia, então eu quero trazer aqui o suco bem concentrado para você. Mas se você já fez a exousia, você já está um tempo aqui na família do reino, você vai lembrar que nós seres humanos somos uma alma, e nós temos um corpo físico, e nós temos um corpo espiritual. Amém? Diga comigo: eu sou uma alma, eu possuo um corpo físico e um corpo espiritual. E nós temos muito bem claro como cuidar do corpo físico. Nós sabemos, estudamos o que comer, o que não comer, o que faz bem, o que faz mal, o que temos que nos alimentar, o que não temos que nos alimentar, como fazer dieta, como não fazer, vamos na academia. Agora, a Bíblia vai dizer assim: andai no Espírito. A Bíblia vai dizer que nós temos esse corpo espiritual, e a pergunta é: se você pudesse hoje olhar no espelho espiritual, como estaria o seu corpo espiritual? Como estaria essa vida do Espírito? O detox é justamente por isso, porque nós precisamos nos desintoxicar daquilo que tem intoxicado o Espírito. Nós estamos vivendo numa era da igreja onde estamos fazendo muita cura da alma. Quem já falou da cura da alma? Estamos ministrando muito para a alma. Mas a Bíblia não diz para nós sermos almáticos. A Bíblia diz para nós sermos espirituais. Inclusive ela diz para nós buscarmos o fruto do Espírito e não buscar as coisas da alma.
E nós vivemos num tempo de uma igreja almática, e nós estamos confundindo alma com espírito. E muita gente fala: eu senti algo diferente. E aquilo pode ser então algo da alma e não do espírito. Nós estamos vivendo uma temporada onde muitas igrejas estão ensinando somente para a alma, ministrando somente para a alma. Como que eu sei que algo é do Espírito? Eu vou falar para você. As coisas de Deus, as coisas do Espírito, elas não são naturais, elas são sobrenaturais. Como que está o Espírito dentro de você? Inclusive tem um versículo que diz assim, que nós temos que tirar toda a contaminação do Espírito. Que contaminação será que eu tenho no Espírito? Às vezes você está perguntando: pastor, por que o senhor faz esse cenário todo? Porque eu sou muito didático, você nunca mais vai esquecer dessa palavra, amém? Agora ouça com muita atenção o que eu vou te falar. Jesus, nesse texto, ele tinha acabado de multiplicar os pães. Ele tinha alimentado uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Jesus atravessou o mar, ou o mar da Galileia, ou o lago de Genezarete, chegou do outro lado, e no dia seguinte, a mesma multidão que tinha se alimentado, procurou Jesus do outro lado. E quando Jesus viu a multidão, ele começou a dizer-lhes no versículo 26, na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão e vos saciastes. Aí ele diz no 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. As pessoas estavam buscando a Jesus pelo alimento natural. Eles gostaram dessa história de Jesus dar pão de graça. Vamos lá que vai ter pão de graça de novo. E quando eles chegaram para Jesus, Jesus disse: vocês não estão me buscando pelo pão verdadeiro. Vocês não estão me buscando pela comida verdadeira. Vocês não estão buscando por aquilo que é eterno. Vocês estão me buscando por aquilo que é temporário, por aquilo que é terrenal, por aquilo que só sacia a alma ou sacia a carne. Mas eu tenho um alimento diferente para vocês, é o que Jesus está dizendo, e esse alimento está aqui essa noite. Não adianta, nós como igreja, o propósito da igreja de Cristo não é oferecer o pão natural. Podemos oferecer? Sim, mas não é o objetivo. O nosso propósito não é oferecer o pão para a alma. Podemos oferecer? Sim, mas não é o nosso propósito principal. Podemos oferecer coisas que saciam a alma e que saciam a carne, mas o propósito principal da igreja é dar um alimento eterno que ninguém mais pode dar. Porque saciar o corpo, qualquer religião sacia. Saciar a alma, qualquer livro, palestra, qualquer coisa pode saciar a alma. Psicólogo, eu sei lá o que pode saciar a alma, mas existe um alimento que só Jesus pode dar, o alimento espiritual que vai saciar o teu espírito essa noite. Não tem religião que possa dar esse alimento. Não tem ninguém que possa dar esse alimento. Diga comigo: o pão da vida. Aleluia. Jesus, então, olha só a cara de pau deles, falou assim: então faz um sinal para a gente. Moisés fez um sinal, eles clamaram e o maná desceu.
Quero ver o senhor fazer algo parecido. Aí eles disseram para Jesus: eles comeram pão do céu. E Jesus disse que não. Verso 32: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eu quero falar para você hoje sobre esse pão. E eu quero falar hoje sobre o que aquela multidão experimentou na multiplicação do pão natural. E eu quero descer aqui embaixo, eu quero olhar bem no seu olho, eu vou pedir para você o dobro da sua atenção. Havia uma mulher que chegou correndo à mesa. Jesus estava sentado à mesa junto com os discípulos. Essa mulher chegou para Jesus em desespero e disse: Jesus, tem misericórdia de mim, a minha filha está em casa endemoniada. Eu peço que o Senhor a cure, que a liberte desse demônio. Então a resposta de Jesus foi: não convém dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. Aquela mulher disse: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas. Diga comigo, migalhas. Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então Jesus disse: mulher, grande é a sua fé, vá em paz, a tua filha está curada. O que aquela mulher queria? Diga comigo, um milagre. O que aquela mulher queria? Um milagre. E eu tenho uma palavra para você. Jesus carrega milagres como ninguém. O nosso Deus é um Deus de milagres. Nós poderíamos passar aqui um dia inteiro, uma noite inteira, contando quantas curas, quantos milagres, quantos testemunhos tem aqui na família do reino, só desse último ano passado. As pessoas que estão aí na internet, que já nos acompanham o tempo, poderiam estar digitando aí todas as curas, milagres e testemunhos do que Deus tem feito na vida delas. E eu amo milagres. Se tem alguém que ama os milagres, sou eu. Eu nasci num ambiente de milagres. Esse dia eu fiquei com os irmãos ali, depois da vigília, até as 4 da manhã, falando do sobrenatural, falando de milagres, falando de manifestações sobrenatural de Deus, e eu amo isso. Eu já vi todo tipo de cura, cego, surdo, paralítico, eu já vi cadeirante se levantar, eu já vi cego enxergar, já vi surdo ouvir, eu já vi ossos crescerem, eu já vi aparecer osso onde não tem osso, já vi aparecer órgão onde não tem órgão, eu já vi gente morta ressuscitar. E eu amo isso. E Jesus é um Deus de milagres. Nós viemos a Jesus como aquela multidão, atrás do pão natural. Eles tinham fome. Essa noite pode ser que muitas pessoas estejam aqui pedindo a Jesus um milagre. Senhor, minha família não está bem. Senhor, minha saúde não está bem. Senhor, o meu coração não está bem. Senhor, meu casamento não está bem, os meus filhos não estão bem, a minha vida não está bem, eu preciso de um milagre. Você está no lugar certo. Aquela mulher foi até os pés de Jesus, se humilhou e disse: até os cachorrinhos comem das migalhas. Mas os milagres não é
o pão. Vou repetir. O pão não são os milagres. Os milagres não é o pão. Diga comigo bem alto: os milagres é o que cai do pão. A Bíblia diz assim, ó: aqueles que creem em mim, estes sinais os seguirão. Quem aqui já andou na rua comendo alguma vez? Vai comendo um pão, vai andando na rua. Se você vai andando na rua comendo pão, já aconteceu comigo, vai caindo o que acha? E vai deixando um rastro. Aquele que carrega um pão, deixa um rastro de milagres por onde passa. Ei, mas o milagre não é o pão. O milagre é o que cai do pão. Se o milagre é o que cai do pão, e é maravilhoso, quem ama milagre? Imagina se você tiver o pão. Se o que cai do pão é tremendo, se o que cai do pão muda vidas, se o que cai do pão sara enfermos, imagina quem tem o pão. O pão é melhor do que aquilo que cai do pão. Vou te dar outro exemplo. Vieram a Jesus 10 leprosos. Quantos? Jesus, tem misericórdia de nós. Cura-nos dessa lepra. E Jesus deu uma palavra, e eles foram andando, e no caminho foram curados. Quem já conhece a história sabe que dos 10, um voltou. Sabe por quê? Diga comigo: 9 ficaram felizes com o que cai do pão. Mas teve um que ele queria o pão. Eu não quero só o que cai do pão, eu quero o pão. E qual é o pão que desceu do céu? O Senhor Jesus Cristo. Marta e Maria estavam em casa, eram irmãs. Jesus estava na casa. Marta estava trabalhando, cansada, e ela mandou uma mensagem para Jesus: Jesus, diga para minha irmã Maria que ela venha me ajudar. Olha só, diga para minha irmã Maria que venha me ajudar. Sabe o que Jesus falou? Maria escolheu a melhor parte. Tem muita gente na igreja que ele gosta da atividade da igreja. Tem gente que gosta do pão, das migalhas. Tem gente que gosta do movimento, que gosta das curas, que gosta dos milagres. Tem gente que gosta do ativismo, gosta do movimento, que gosta de trabalho aqui, trabalha lá, mexe aqui, faz lá, carrega uma coisa, carrega outra. Ele não para das atividades, é o cheio de Marta. Mas Maria não se contentava com ativismo. Ela queria a presença de Jesus, ela queria o pão. Jesus é o pão que desceu do céu. O filho pródigo pegou a sua herança, foi para uma terra bem longe, começou a gastar tudo que tinha, desperdiçou o dinheiro que tinha, sua própria herança. Houve fome naquela terra. E aconteceu o quê? Ele foi cuidar de porcos.
coisa que é abominação para o judeu. Eles davam as bolotas, que é uma espécie de uma castanha que não é comestível para o ser humano, e ele desejava comer as bolotas que os porcos comiam. E ele, mesmo desejando, não deram para ele. Olha a situação que o filho pródigo chegou. Então, quando ele chegou no fundo do poço, alguém conhece alguém que chegou no fundo do poço aqui? O fundo do poço não é tão ruim não, viu, irmão? Tem gente que você tem que deixar orar, não é para Deus tirar do poço não. Falou, Deus, só deixa ele tocar o fundo. Porque só quando toca o fundo é que ele quica para cima. Tem gente que está ruim, mas está bom ainda. Como é que está ruim? Mas está ruim, mas está bom. A hora que tiver ruim, só ruim, aí ele vai querer algo diferente. Preste atenção, que a palavra agora vai ser forte. O filho pródigo disse uma palavra incrível. Olha o que ele disse. Na casa do meu pai, até para os servos, há abundância de O filho pródigo, e eu quero falar dos filhos pródigos, porque nunca houve tantas pessoas desviadas no Brasil como está agora. Cada duas pessoas que você fala na rua, uma é desviada. É incrível. Quem sabe do que eu estou falando? Eu cheguei a conhecer pessoas desviadas que eram... Não, eu era pastor, agora um desviado. Pessoa que anda na rua, perdida, bêbado, sem Deus, sem Jesus. E eram cristãos, eram pessoas ativas na igreja. Eu quero perguntar para você, que tipo de alimento essa pessoa comeu para largar Jesus? Será que ela comeu pão de verdade? Ou será que ela comeu pipoca a vida inteira? Eu não consigo entender como uma pessoa é capaz de abandonar Jesus. Eu não consigo entender como alguém come do melhor, come do alimento espiritual e consegue abandonar. Para mim não comeu o alimento espiritual. Nós temos uma multidão na rua que tiveram uma experiência com a igreja. Tiveram uma experiência com o ativismo da igreja, tiveram retiros para a alma, tiveram cursos para a alma, tiveram atividades para a alma, mas não tiveram um alimento espiritual, a glória de Jesus. Por que que eles não querem voltar para a igreja? Porque quando eles lembram da igreja da onde eles saíram, não tem nada lá que faça ele querer voltar. O que fez o jovem rico querer voltar para a casa do pai dele? Primeiro ele disse, na casa do meu pai. Ele não disse assim, nossa, lá tem uma cama bem grandona, king size. Não foi o que ele falou? Estou cansado de dormir no chão. Não. Ele não disse, lá na casa do meu pai tem uma televisão de 70 polegadas. Tem um videogame. Não. Ah, na casa do meu pai tem uma hidromassagem, tem uma piscina. Na casa do meu pai tem uma área de lazer linda. Não foi nada disso que ele falou. Os filhos pródigos, eles não querem voltar para uma igreja de ativismo e com coisas que saciam a alma. Porque saciar a alma é fácil. É só você ir nas palestras de psicólogos e de coaches e de motivadores. Eu não tenho nada contra.
Sacia a tua alma, sacia o teu ego, assiste um bom filme, leia um bom livro. Você quer atividade? Vai para uma ONG. ONG tem 1000 mais atividades que igreja. Vai para a África, vai fazer missões com as ONGs. Sabe o que vai fazer os filhos pródigos voltar para casa? O que realmente dá saudade foi o que o filho pródigo disse: eu tenho saudade do pão. Eu tenho saudade do pão. Eu tenho saudade do pão. E o pão é a presença e a palavra de Jesus pregado, revelado e glorificado. Quando Jesus foi exaltado, glorificado, manifestado no nosso meio, então o espírito dos homens serão saciados. Não podemos criar uma igreja almática. Temos que parar de cantar músicas almáticas e atividades almáticas e começar a trazer a glória de Cristo para o meio da igreja, porque Ele sim sacia o espírito do homem. Jesus disse: as minhas palavras, no próprio capítulo, são espírito e são vida. Jesus nasceu num lugar chamado padaria. Belém significa o quê? Padaria, ué. Em alemão é casa de pão. Padaria lá é casa de pão. Jesus nasceu na padaria. É profético. Porque Ele é o quê? O pão de Deus. Essa noite eu tenho uma palavra para você. Você não precisa de uma igreja legal. Você não precisa de uma igreja com movimento legal, com atividades legais. Você precisa de uma igreja que oferece o pão verdadeiro, que prega a palavra verdadeira, que Jesus se manifesta. Mas como que eu sei que Jesus está no lugar? Procura as migalhas. Segue as migalhas. Segue o trilho das migalhas que você vai achar o pão. Jesus disse: estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Tem lugar que nem migalha tem. Irmão, se milagre é migalha, imagina onde nem tem milagre. Tem ativismo, tem atividade, tem música legal, tem muita coisa legal. E por um tempo é bom. É legal ir no cinema. Deve fazer um ano, 2 anos ou 3 anos que eu não vou no cinema. É legal? É. Eu quero saber se você quer morar no cinema. Alguém quer morar no cinema? O que você come no cinema? Pipoca, chocolate. É gostoso ou não é? Eu quero ver você comer pipoca e chocolate todo dia. Ele falou: eu como. Criança. Não, mas só pipoca e só chocolate. Não que coma todo dia um pouquinho. Ninguém sente saudade de pipoca. Enjoa. Mas aquele cheirinho da padaria às 7 da manhã nunca enjoou ninguém. Diga para a pessoa que está do seu lado: agora a coisa vai ficar mais forte. Olha que pão lindo que eu tenho na minha mão. Um pão rústico. Cheiroso. Olha que pão lindo. Muito bem apresentado, sim ou não?
muito bem elaborado, muito bem feito, bem consistente. Olha a casquinha, olha aí, ó, olha o milagre caindo aí, ó. Eita. Preste atenção. Em Ezequiel, Deus mandava Ezequiel fazer coisas muito estranhas, como ficar nu, ficar deitado 1 ano e meio, 3 anos de um lado, depois deitado do outro, uns negócios meio loucos assim. Você está achando estranho porque quer dizer que você nunca leu o livro de Ezequiel. Mas existe um momento em Ezequiel que Deus diz para Ezequiel: Ezequiel, pega um pão de cevada e você vai assar esse pão em brasas feitas de esterco humano. Você vai juntar esterco humano, vai pôr fogo, vai esperar ele secar para ele ficar bem seco, vai pôr fogo. E aí, quando ele tiver aquela chama dentro do forno com esterco humano, você vai jogar o pão, o melhor pão que você puder ali dentro, e vai assar dentro daquela fumaça. Depois você vai comer aquele pão, Ezequiel. Ezequiel clamou a Deus. Ele diz: Deus, por tudo que é mais sagrado, passa de mim esse cálice. Aí ele falou: então eu vou conceder a você que faça com esterco de animal. Mas era para fazer com esterco humano. E ele assou o pão no esterco animal. Se eu assar um pão no fogo, ainda que seja de esterco, visivelmente dá para você saber que fogo que eu assei? Você comeria um pão assado no fogo de esterco humano? Alguém comeria? Mas é pão, é cevada, é azeite de oliva, um pouco de sal, um pouco de fermento, é a mesma massa. Você não comeria? É idêntico, visivelmente é igual. Hoje nós vamos fazer um detox na sua vida, sabe por quê? Porque tem muita gente comendo pão assado no esterco. E tem um lugar onde se fabrica esse pão. Se chama YouTube. Se chama Instagram. Se chama Facebook. Como assim, pastor? Olha lá. Aquele fulano vai pregar. Aquele ex-famoso que agora converteu faz um mês, vai pregar. Olha, aquele ali, que é multimilionário, anda de Ferrari, agora ele está dando palestra de Jesus, está batizando os outros. Olha lá, ele vai pregar, é Bíblia, está na Bíblia. Ele está recitando João, ele está recitando Mateus, ele está recitando 1 Coríntios, ele está recitando Salmos, ele está recitando Eclesiastes. O conteúdo é bom, pastor. O que ele está falando está na Bíblia. Mas essa noite eu quero te perguntar: será que essa pregação, será que essa palavra, ela foi cozinhada no fogo do Espírito Santo da santidade, ou foi cozinhado no fogo de esterco? Porque o esterco fala das entranhas do homem.
Será que aquele homem cozinhou esse pão para dar para você, pensando no centro da sua barriga, pensando no centro do seu egoísmo, pensando no centro da sua exaltação? Será que o que ele está fazendo é para exaltar o homem? Mas é Bíblia. Até o diabo usou a Bíblia para falar com Jesus. Não escute pregação ou palavra, ou leia livros de qualquer um. Veja aonde ele está assando esse pão, aonde ele assou essa palavra. Sinta o cheiro. Tem cheiro de glória, tem cheiro de santidade, tem cheiro de vida com Deus. Então coma. Se não, por mais bonito que seja, por mais perfeito que pareça, não coma. Tem muita gente intoxicada com fumaça de esterco. Aplauda Jesus essa noite. Jesus um dia fez um detox no templo. Ele entrou com um chicote e saiu derrubando as mesas, derrubando tudo, e disse: a casa do meu pai será chamada casa de oração. Eu tenho zelo pela palavra, eu tenho zelo pela casa de Deus, eu tenho zelo pela igreja. Jesus é o pão que desceu do céu. Não coma qualquer palavra, não coma qualquer receita. Descubra o pão, descubra o fogo. Se é fogo estranho ou é fogo de Deus. Tem muito fogo estranho, tem muita fumaça estranha. Aí você come e fala assim: é pão, mas lá no fundo estraga, lá no fundo você passa mal. O que esse povo está pregando tanto, que está tirando tanta gente das igrejas? Está pregando Bíblia, sim, mas não está assada na santidade. Eu não gosto de escutar música, e eu não gosto de ler nenhum livro se eu não conheço a índole da pessoa que canta ou a pessoa que leu o livro, escreveu o livro. Ah, mas é Jesus, de todo jeito é Jesus. Eu não sei se você sabe que o problema não é o que acrescentam na Bíblia, o problema é o que eles tiram. O sal. Quem que coloca sal na comida? Todo mundo. Se você não comer sal, você morre. Quem sabia disso? O sal, Jesus ainda falou que nós somos o sal. Agora, você sabia que o sal ele é composto de duas moléculas? Chama cloreto de sódio. O sal, tecnicamente, é chamado de cloreto de sódio. Se você dividir as moléculas, por um lado você vai ter cloro, por outro lado você vai ter sódio. Preste atenção. Junto é sal, faz bem e dá vida, mas separado, individualizado, tirado do contexto, os dois são venenos. Sódio puro te mata e cloro puro te mata. É a mesma coisa, é cloreto de sódio, está separado. O problema não é o que estão acrescentando, muitas vezes o problema é o que estão tirando. Se nós queremos, de fato, nesse mês, fazer um detox da nossa vida espiritual, cuide o que você está se alimentando. Você é o que você come. Vai ler as palavras de Jesus. Vai fazer como Maria, ficar aos pés de Jesus. Vai adorar Jesus. Vai se alimentar do pão da vida. Muita gente tem mimimi na igreja. Por quê? Porque elas se tornaram pessoas almáticas. Tudo para ela é alma. Eu não tenho problema com você fazer terapia para a sua alma, mas você não entendeu nada de mundo espiritual. Jesus é esse alimento para o seu espírito, que te dá vida e a vida eterna.
Eu estou sentindo a presença dEle nesse lugar.